tipo isso, e pra mim, cara, eu vou te falar que assim, eu lembro, cara, primeira vez que eu fui tocar, tipo, a maior festa de São João do mundo, né, lá em Caruaru. Que DJ tá fazendo essa festa, parará, eu ia tocar nas festas sertanejas, eu ia tocar sabe, eu ia pra televisão, no Faustão, tá, mas o que você vai cantar? Eu falei, não canto, tá ligado? Então, tipo, então, eu lembro que pra mim, assim, foi uma parada mas sabe o que acontece? Eu acho assim, existem várias profissões do futuro que a gente não enxerga hoje, sabe? Tipo, no caso, ninguém imaginaria que 10 anos atrás a gente estaria falando da profissão que vocês estão fazendo hoje, não, né? Entende? E eu penso muito nessa parada de quais são as profissões do futuro e como é que é e tal. Essa questão muito de também descentralizar, né? A forma como a educação tá indo e tal. Tipo, eu gosto de buscar novas possibilidades. Vou dar um exemplo. No nosso instituto, o meu Instituto Alok, a gente apoia agora o Recode, que é o quê? A gente viu que no mercado tem um espaço assim, de 800 mil vagas para serem preenchidas de programadores e que não são. E aí a gente foi e bancou algumas turmas para se formarem, porque o salário inicial é em torno de R$4.000. Então você imagina a mobilidade social que isso nos traz. Mano, pra família, tá ligado? É um belo salário inicial, hein? E são lugares que às vezes é mais difícil a pessoa conseguir chegar e pegar esse caminho ali e tal, mas a gente começa a ver essas oportunidades. E isso acontece muito também, cara, com o mundo game, né? É muito louco, porque, tipo assim, para falar do Free Fire aqui, o que mais me levou, assim, a engajar dentro do game? Foi assim, fui convidado para me tornar um personagem em 2019. Beleza. A primeira conversa era essa? Não, a primeira conversa era para fazer um show do final do campeonato mundial, para fazer uma música tema, que é a Vale Vale. Vale, Vale. E aí... Só que eu acho que muito por uma influência que eu já tinha na China, a galera falou, não, pô, vamos fazer um personagem e tal, porque eu tenho uma história com a China bem maneira, assim, tem um tempo já. E aí o jogo, ele é chinês, né? Ele é da matriz dele lá. E enfim, aí, pô, vamos fazer um personagem, bora. A sua história, suas músicas é muito estourada lá? É porque lá na China é muito louco, né? Não tem Facebook, não tem Twitter, não tem Instagram, não tem YouTube, não tem nada. Então, é tipo um próprio ecossistema ali. E aí... Nossa, não tem nós, viado, lá. Não tem. E aí, doideira, tipo, quando eu entrei lá, assim, a gente fez um trabalho bem maneiro, assim. É porque eu já contei essa história só pra não ficar muito redundante, mas basicamente... Mas lá você tem um nome bom. É, porque lá a galera via muito pela colocação dos top 100 DJs. Como eles não tinham outro parâmetro de referência, eles viam por esse. E aí eu já era 44 do mundo, uma coisa assim, uns 6 anos atrás. Então a galera, tipo, foi me contratando. Eu fui fazendo meu nome, fiz 2 campanhas com uma marca de cerveja grande lá. Já me ligando aqui já. E aí fiz também as músicas com uma galera lá famosa e tal. E aí fui construindo uma carreira lá. Enfim, voltando pro Free Fire da Garena. Aí falaram assim pra mim, cara, qual superpoder você quer ter, né? Se você pudesse escolher um superpoder, qual que seria? Invisibilidade. Puta, boa. Isso aí, mas aí não é. Eu voar, eu queria voar. Mas não pode. Eu voar. Visibilidade no Free Fire ia ser o poder mais sinistro. Ia ser sinistro. De otário. Mas como eu não pensei nisso, porque eu não conhecia o game a fundo, eu falei, cara, vou falar o que eu queria na vida real. Eu falei, pô, quero poder curar as pessoas. Tem como? Pô, tem. Aí os caras ainda foram gente boa e falaram assim, vou te dar mais, então vou te dar velocidade também, tá ligado? Aí já que você é muito bonzinho, vamos dar uma moral pra ele. Não. Aí os caras falando com o Cristiano Ronaldo, o que você quer? Quero matar todo mundo, aquele mente competitiva dele. Passar por cima. Quero passar por cima e vir 1000 gols, 8 bolas de ouro. Exatamente. Então isso veio de você. Quando perguntaram pro Cristiano Ronaldo, ele deve falar assim, irmão, eu sou o mais pica. Eu sou o mais foda. Então eu quero ser o mais foda. Eu tenho que ser o melhor. Só que sabe o que acontece? Esse dia ia chegar. O Cristiano Ronaldo foi nerfado. O que significa? Ele perdeu a habilidade dele. Agora o Alok voltou. Sério? Todo mundo tinha me trocado pelo Cristiano Ronaldo. Nem adianta ele falar que não trocou. Todo mundo me trocou, tá ligado? Você ficou chateado? Eu fiquei, tá ligado? Todo mundo, mano, mas os moleques que vêm aqui, as minas que vêm aqui do Free Fire, eles falam assim, o Cristiano Ronaldo quando chegou era roubado. Total. Não tinha como ganhar do cara. Você pode ter certeza, o chat agora deve estar assim, ó, fora CR7, fora CR7, fora CR7, porque a galera ficou realmente... acho que destabilizou muito, assim, sabe? Assim como o Alok também destabilizou quando ele entrou. Porque essa habilidade, ela foi uma parada nova ali, que no mundo competitivo, ela era essencial, assim, saca? E aí, depois daquilo, o que realmente me interessou, assim, a mergulhar de ponta, velho, foi não dentro do publisher, né? Dentro do jogo em si, porque o jogo é muito maneiro.
mas o que aquilo representava e quem tava jogando aquele jogo. Qual que era a comunidade que consumia aquilo? Porque eu comecei a notar... Né, mano? E eu comecei a notar muito aquela questão da acessibilidade, né? Que é o jogo da categoria Battle Royale, que pela primeira vez na história deu oportunidade para muitas pessoas jogarem, né? Entrou assim no Brasil real, vamos dizer. Não é só quem tem PlayStation ou quem tem computador, sacou? Então deu oportunidade. E o segundo ponto, cara, eu percebi o seguinte, velho. Eu fui jogar assim, aí o menino... porque eu sou um lixo, eu não vou ser nada na vida, não sei o que e tal. Eu falei, beleza, meu irmão, você tem quantos anos? Eu tenho 12. Cara novinho. Aí eu falei, mano, mas já tem 12 anos, já tá falando isso, como assim, velho, e tal. E naquele momento eu percebi assim, eu falei, meu irmão, a gente tá falando de mudar o Brasil, né? Mudar e tal, o Brasil vai... Mas se a gente não fizer agora algo, só vai mudar a geração do meu filho que acabou de nascer, porque a geração já tá aí. Eles estão vivendo um ciclo muito vicioso, assim, de que às vezes eles não têm a perspectiva, mano. Ele vê que às vezes o pai tá desempregado, a mãe vive ali, o tio não sei o que, e aquele é o horizonte dele, sacou? Então, tipo assim, naquele momento eu falei, cara, e é muito louco porque eles não assistem TV. Eles estão aqui no Podpah, eles estão em vários lugares, mas assim... Eles consomem o próprio ecossistema deles. Então assim, minha mãe te viu na Fátima Bernardes, minha avó te viu na Ana Maria Braga, não sei o que, mas eles não estão lá. E a questão é, eu falei, caraca, olha que ativo forte, né? Você ter a atenção dessa galera, que é a nova geração, e que eles estão totalmente centralizados. Então ali eu falei, cara, que é uma oportunidade de ouro de eu poder de alguma forma levar algum tipo de transformação pra galera. Então eu criei um template chamado Game Changer. Não por ser o divisor de águas, mas por querer mudar o jogo mudar a vida das pessoas através do game, né? E aí, em parte disso, eu também fiz uma doação pro Instituto Alok, que também atua muito nesse segmento, que foi através do personagem do Alok, da Garena. Que o personagem ele me gerou um lucro incrível e eu abri mão de tudo. E aí onde eu fiz a doação pro Instituto Alok e pra fora também. Até quero rebater aqui uma parada, que a galera veio bater em mim esses dias, que saiu na Forbes, que o Alok doou 6 milhões pra África e 6 milhões pra Índia. Pô, por que não pro Brasil? Tipo, se eu pudesse, talvez eu teria trazido tudo pro Brasil. Eu deixaria só na África, porque eu tenho um projeto lá já tem uns 6, 7 anos chamado Fraternidade Sem Fronteiras com 20 mil crianças e tal. Mas por que eu trouxe? Porque o dinheiro tem que voltar também pro seu país de origem. Ou seja, se o personagem foi vendido na Índia, tem que voltar pra Índia também. Se o personagem foi vendido na Tailândia, volta pra Tailândia. Então volta pro seu país de matriz. Então eu também não podia trazer tudo para o Brasil. Esse foi o meu combinado com a Garena, sacou? Mas assim, o valor, cara, é astronômico, tá ligado? Só pro Brasil eu trouxe 27 milhões, velho. Só do personagem. E doei tudo, tá ligado? E por que Mas isso saiu na mídia, não saiu? Saiu, mas a gente só divulgou o Brasil. A gente não divulgou qual foi a abrangência global. Porque cada país fez seu PR. E eu não quis também, tipo, exatamente por essa questão de que tem que voltar pro seu país de origem. Imagina se fala que o Alok doou 100 milhões pra fora do Brasil. Você é louco. A galera ia acabar comigo, entendeu? Então, tipo, não foi a minha doação, foi a doação da Garena, da parte dela. Tem que acabar com quem não faz nada, presta atenção, né, mano? Vai reclamar com o cara. O Alok doou 100 milhões. O Alok tá de palhaçada, é louco. Mas, tipo assim, velho, eu acho que o foda disso tudo, de verdade, assim, é que os números, mano, eles são números muito expressivos, saca? Só que o mais importante que isso é a forma como eu tô conseguindo de alguma forma retribuir pra sociedade, tá ligado? Através disso. Não que eu tenha começado os meus trabalhos filantrópicos a partir daí. Antes eu fazia sempre tudo na física, né? Que eu falo, que é tipo, eu mesmo fazendo. Ia lá, fazia as paradas, ia doando e tal. Porque foi o que me salvou de uma depressão enorme na minha vida, assim, saca? E foi onde eu achei o sentido pra minha vida. Mas quando rolou esse montante, eu falei, cara, eu preciso estruturar melhor isso. Porque eu, do meu jeito aqui, a parada é muito na guerrilha, tá ligado? Eu vou fazendo as coisas assim, vai sendo meio bagunçado. E era engraçado porque, tipo assim, por exemplo, eu tava num show. Aí eu começava a falar umas paradas no show, aí a galera começava a gritar assim, aí o pessoal falava assim, o que ele tá falando? Porque não dava pra ouvir atrás. Aí o meu brother, Gabriel, ele, pô, eu não sei, mas pelo que eu imagino ele deve estar doando cachê, tá ligado? Porque as pessoas eu já conheci, mas eu falava assim, galera, bora desligar aí a câmera, desliga tudo, mas é porque era um evento, que ele já era um evento que tinha um monte de gente trabalhando pro evento, entendeu? Pra fazer acontecer aquele evento. Então eu falava, pô, vamos aí, a minha parte é fácil, sacou? Então, quando eu criei isso tudo, eu falei, cara, eu vou criar uma forma de estruturar com inteligência o sentimento que eu tenho de poder levar a transformação, mas agora com muito mais, com uma potência muito maior. Vou te dar um exemplo. Pô, eu queria doar sei quantas cestas básicas. Tá. Aí o meu diretor executivo, que é o Devan Bhaskar, né? Que é meu tio. Ele atuou 25 anos nesse segmento e tal. Aí ele virou guru. Largou tudo, virou guru. Foi pra Índia e tal, não sei o que. Aí voltou e tal. Eu liguei pra ele e falei,
tá bom a meditação aí, nas montanhas? Mas vamos botar em prática. Chega aí, volta pra civilização, né? E aí ele fala assim, pô, beleza, ao invés de a gente doar a cesta básica, vamos fazer o seguinte, vamos doar pra Gastromotiva, que é uma instituição que estão formando chefes de cozinha. Então se dá o alimento pra eles, estão formando chefe de cozinha e eles vão servir as pessoas de rua. Entendeu? Foda. Então com o mesmo valor você profissionaliza uma galera que ainda vai ajudar uma outra galera. Exatamente. Então, caralho, que louco. Não, tem várias outras coisas, mano. O Instituto, ele faz uma parada muito maneira, velho. Tem várias coisas bem legais, assim, que a gente tá fazendo. Você abriu esse instituto quanto tempo? Cara, ano passado eu tive 3 filhos, né, que eu falo. Que foi o Ravi, em janeiro, a Raika em dezembro e o Instituto Alok em dezembro também. Então foi assim, tipo, tá bom tá agora, sem né? TV em casa, hein, Alok? Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube pra ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando refresh pra ver se chegou alguém e parece que seu canal não cresce? Eu sei que é ruim pra caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso de uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, sou criador do Inet, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E é para isso que serve o meu treinamento Viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso para criar, crescer e monetizar seu canal. E se você quer saber o passo a passo para bombar o seu canal no YouTube hoje, basta você clicar agora no botão azul que vai aparecer na sua tela para acessar mais informações. Não perde tempo, clica agora.